Olá, paz do Senhor, que bom! Hoje na lição de número 8 e nós temos aprendido bastante graças à iluminação espiritual que nós estamos recebendo durante este trimestre. E para mim é um prazer muito grande dividir com os irmãos um pouco que nós aprendemos da Palavra de Deus. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza. Eu sou professora, superintendente, e para mim é um prazer muito grande. Para você que se inscreveu aqui pela primeira vez, está chegando aqui no meu canal agora, se inscreva, ative os sininhos das notificações, curta as minhas aulas para que elas continuem crescendo e cheguem ao conhecimento de outras pessoas. Quero agradecer já o comentário carinhoso de todos os irmãos. Eu sou muito grata a Deus por isso, por este carinho dos irmãos. E também por vocês estarem aqui no meu canal. E hoje, na lição de número 8, nós vamos falar sobre os motivos da desunião do povo de Israel. E o título da nossa lição diz que as causas da desunião devem ser eliminadas. Está em Neemias capítulo 5, versículo 1 e versículo 6 ao 12. O que nós precisamos entender? Que se nós não quebramos os princípios básicos descritos na palavra de Deus, na lei de Deus, nos mandamentos de Deus, princípios que Deus exige da sua igreja, nós vamos ter mais sucesso na nossa caminhada espiritual. Então nós vamos ver aqui quais foram os motivos da desunião no meio do povo de Israel e por que não aplicar este princípio também em nossas vidas. A união é um dos princípios basilares para o crescimento do reino de Deus, para que a obra de Deus avance e ela não pare. E todos os motivos que causam desunião no meio do povo de Deus, eles devem ser eliminados. Manter a união é fácil? Não. Mas nós precisamos observar e sentir todas as causas que causam a desunião. E isso nós podemos aplicar no corpo de Cristo, porque nós somos membros unidos, também em nossos lares, no nosso trabalho, enfim, no ambiente que nós convivemos. Nós precisamos saber quais são as causas, os motivos que estão causando desunião em nosso meio. E esta causa, ela deve ser eliminada de imediato. Não é porque nós somos cristãos ou crentes que não haverá motivos para que cause desunião em nosso meio. Nós chegamos até aqui, nós vemos que o inimigo, ele se levantou contra aquela nova nação que estava nascendo outra vez ali, das suas descendência dos cativos da Babilônia. E nós aprendemos no decorrer de todo este trimestre que o inimigo, sim, ele tentou de todas as formas dissolver a paz e a união que havia no meio daquele povo. E ele não descansa. E o que nós precisamos estar bem atentos é que se o inimigo, ele não consegue colocar pessoas, problemas externos que nos abalem, ele usa uma arma de fogo que ele tem, uma estratégia que ao longo dos séculos tem destruído a igreja de Deus. Se você não pode vencer o seu inimigo da forma que você quer, então faça com que ele guerreie entre eles mesmo. E foi isso que o inimigo fez ali. Todos os motivos externos não conseguiu parar aquele povo na reconstrução dos muros, na reconstrução das portas, na reconstrução do templo. Então, ele nos usa para que os motivos que nos impeçam de ser abençoados por Deus e para que o reino avance, nos paralisem. E é sobre esta causa, sobre este motivo, que nós vamos falar hoje nesta lição. Então fica comigo até o final desta aula e nós vamos aprender bastante. Não é porque somos cristãos que tudo em nossa vida vai dar certo.
O nosso lar é o lar que tem mais união, o nosso lar é o lar que tem mais paz. As igrejas são um lugar de paz, as igrejas são um lugar de união. Pelo contrário, às vezes nós encontramos problemas grandes demais, causado pela desunião em nossas igrejas. E não é porque nós amamos uns aos outros que não surgirão problemas. Os problemas, eles sempre surgirão, porque nós precisamos estar firmes nos princípios básicos da palavra de Deus. Nós precisamos retornar à palavra de Deus para que a desunião ela seja desarraigada do nosso meio. E por muitas vezes nós não conseguimos lidar com os problemas que causam desunião. Nós devemos fazer como Tiago disse, que nós devemos buscar sabedoria que vem de Deus, porque Ele tem sabedoria em abundância para nos dar. E nós possamos então perceber os motivos que estão causando desunião em nosso meio. Nós somos sujeitos a fracassos, fraquezas, nós somos limitados. O que nós não podemos é quebrar os princípios bíblicos, quebrar os princípios de Deus. E a união foi um novo mandamento que Jesus deu, que é o amor, e a união é a base para o crescimento da igreja de Deus. Quando nós quebramos princípios, pecamos, com certeza, nos afastamos de Deus e perdemos as bênçãos prometidas decorridas da união do povo de Deus. Hoje nós falaremos deste princípio, que ele não pode ser quebrado. E onde é que nós estejamos? Em qual esfera da nossa vida? A união, ela deve ser a base para os relacionamentos. Uma nação pós-exílio, enfrentando diversas barreiras, nós já falamos, vários inimigos que se levantaram, desânimo, eles sentiram, eles foram afrontados, desprezados, humilhados, foram perseguidos e venceram todas estas coisas. Com o incentivo, com a iluminação espiritual, com o avanço do reino de Deus. Mas o inimigo, ele não estava satisfeito com o avanço daquela obra. Ele queria parar aquela obra de todo o jeito. E se os inimigos externos não conseguiram fazer isso, é claro que ele ia colocar um cristão contra o outro. A desunião entre aquela nação de Israel. E Jesus, lá no Novo Testamento, ele disse que um reino dividido entre ele mesmo, ou subdividido entre ele mesmo, ele não subsiste. E ao invés de nós avançarmos, nós ficamos parados no mesmo lugar, combatendo entre nós mesmos. E aquela nação, ele queria tentar impedir, porque ela estava ressurgindo das cinzas. E todos sabiam que aquela nação era uma potência nas mãos de Deus. Então ele usa de todas as artimanhas para nos fazer parar. Não conseguiu parar com afrontas, com desprezo, ele tentaria de uma outra forma até conseguir parar o povo de Deus. E é exatamente esta estratégia que ele usa nos nossos dias atuais. Ele sabia que se aquele povo conseguisse levar avante aquela obra, ele seria uma potência. Mas se ele conseguisse parar aquela nação, eles seriam dissipados e se transformariam em nada. Se não podiam derrotá-los, ele faria com que eles se destruíssem a si mesmo. Pois o pecado era um grande inimigo do povo de Israel. É um grande inimigo da igreja da atualidade. E o pecado, ele nos separa de Deus. E o inimigo de nossas almas, ele sabia que o pecado afastava Israel do Deus vivo. A unidade no meio do povo de Deus é uma grande arma
que nos faz vencer. Trabalhamos para o bem comum com um único objetivo: o crescimento do reino de Deus. É isso que a união faz no meio do povo de Deus. O objetivo é único. Nós queremos apenas o crescimento do reino de Deus. Mas ali estava acontecendo algo terrível e deveria ser resolvido imediatamente se eles quisessem sobreviver como nação. Israel, ele precisava estar unido. Nós já falamos que voltaram as 12 tribos. Tinha membros de todas as 12 tribos presentes ali na reconstrução do templo. A igreja, ela precisa estar unida para ir vencendo o inimigo. Pois nós já temos o Espírito Santo a nosso favor. Nós já temos a presença de Jesus Cristo conosco. O que nós precisamos ter é união para nós irmos vencendo o maligno. O que nos une é Cristo. É a morte de Cristo no Calvário, a sua ressurreição. Quando ele formou uma nova humanidade, quando ele formou a igreja. É isso que nos une, é Cristo. Não tem outro objetivo e outro sentido para que a igreja esteja ligada, né? Um membro ligado ao outro membro. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele nos trouxe a redenção e a paz. Existia um muro que separava judeus de gentios. Existia um véu que separava o homem de Deus. E ali no Calvário, com um único sacrifício perfeito, Jesus derrubou o muro que separava judeus e gentios, formando então uma nova humanidade, e o véu que nos separava de Deus, pois nós não tínhamos acesso ao Santo dos Santos. Ele foi rasgado, a carne de Jesus, né, esse véu foi rasgado, e hoje nós podemos falar diretamente com Deus por intermédio do nome de Jesus Cristo. Então, o que une o povo de Deus em toda a face da terra é Cristo. É por Ele que nós estamos unidos, né? Essa união, o que nos move é Cristo e o único objetivo que nós temos. E Jesus, então, Ele fez um novo povo de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações. Paulo, ele escreveu que Jesus criou uma nova humanidade, remidos pelo sangue do Cordeiro e unidos pela cruz. Nós somos unidos pela cruz de Cristo. Não somos mais dois povos, mas um único povo. Agora em Cristo, nós fazemos parte do seu corpo, nós somos pedras vivas nessa construção desse edifício, nós somos membros, né, ligados, todos ligados por intermédio de Jesus Cristo. E esta união, ela é agradável a Deus. Está no Salmo 133. É o Espírito Santo que gera esse fruto de paz entre nós. E quando não há união, não tem bênção. E quando há união, Deus então ordena a bênção para o seu povo. E esta presença gloriosa de Jesus em nosso meio, ele gera em nós o amor, que é a base de tudo. É o amor, mas não amor fingido, aquele amor sincero que brota da cruz de Jesus Cristo. E este amor em nós, ele gera perdão, ele gera suportar uns aos outros. Esse amor, ele deve fazer isso em nós, né? Se não houve mudança em nossas vidas, alguma coisa está errada. Precisamos rever a nossa história. A unidade da igreja, ela traz bênçãos maravilhosas para cada crente. Então, se a união dos crentes traz bênçãos, a desunião dos crentes traz maldição para o povo de Deus, traz problema para o povo de Deus. Nós vivemos em um mundo onde a falsidade, o egoísmo, a avareza,
o ódio imperam na vida da sociedade. Infelizmente, nós encontramos isso também no meio do povo de Deus. E agora, neste corpo, nós encontramos socorro para as nossas vidas. Nós não estamos mais só. Fomos arrancados do mundo de escravidão e trazidos para este corpo vivo que está sendo construído até aquele grande dia. Hoje nós não somos mais sozinhos. Hoje nós temos milhares de irmãos espalhados por este mundo, né? Dezenas e centenas de irmãos. É uma igreja local em que nós congregamos. E nós fazemos parte também de um corpo invisível, né? E nós sabemos que por onde nós formos, existe alguém que faz parte deste corpo de Cristo. O mundo, ele pode nos odiar, porque se o mundo nos amar, estará contrariando a palavra de Deus. Então o mundo, ele pode nos odiar, mas na igreja nós encontramos amparo, pessoas que desejam as mesmas coisas que nós desejamos, agradar a Deus. Infelizmente hoje nós encontramos tantas pessoas, né, que são chamados de desigrejados, que acreditam que eles não precisam congregar. Congregar é necessário, nós estamos reunidos e unidos, e um socorrendo ao outro, um amparando ao outro, um ajudando ao outro, e aí juntos, né, um cordão de 3 dobras, nós somos mais fortes e possamos então, no nome de Jesus, vencer o maligno e carregarmos, né, o nosso fardo, carregarmos a nossa cruz. Nós somos como bálsamo um para o outro. Então esta união, ela deve ser sincera em nosso meio, ela não pode ser falsa, egoísta, pretensiosa, né? Mas esta união, ela tem que ser verdadeira. Aqui na casa de Deus, ou lá na casa de Deus, nós encontramos o verdadeiro amor fraternal, quando por muitas vezes nós não encontramos no mundo. Muitas das vezes, irmãos em Cristo nos amam muito mais do que irmãos consanguíneos. Mas este amor deve existir, tanto no meio do povo de Deus, como também em nossa família. Então, as pessoas que vão ali, elas precisam ser socorridas, elas precisam ser cuidadas, amadas, amparadas, não se sentirem excluídas no meio do povo de Deus, porque afinal de contas nós somos um em Cristo. Esse seria o desejo de Cristo, né? Ele diz: Pai, eu quero que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. E a união é que faz a diferença em nosso meio. Agora imagina, nós estarmos cercados no mundo por pessoas contrárias à nossa fé. Não era assim lá em Israel? Eles estavam cercados por gentios, samaritanos, todos querendo destruir a vida deles, destruir aquele novo projeto, aquele novo templo que estava nascendo, aquela nova nação que estava surgindo das cinzas. Já imaginou você não encontrar amparo dentro da casa de Deus, assim como aconteceu com o povo de Israel? Nós somos ridicularizados e isolados no mundo. E aqui dentro da nova comunidade cristã, não encontrarmos o apoio necessário, como que esse novo cristão ficará? Se lá no mundo ele é odiado, ridicularizado, ele é isolado, menosprezado, e aí você entra dentro do aprisco, começa a fazer parte do corpo de Cristo, e aí então você é isolado, desprezado. Isso não pode acontecer em nosso meio. Você não pode se sentir isolado, ridicularizado, porque isso vai ser muito triste para todos nós. Dentro deste corpo de Cristo, que é um corpo só, não há espaço para grupos isolados, facção dentro da igreja, dessa comunidade. Não pode haver divisão, porque nós somos um em Cristo Jesus. E quem ainda não entendeu esta verdade,
precisa buscar do Espírito Santo para entender esta verdade. Nós somos uma comunidade cristã, fazemos parte de um mesmo povo, de um mesmo corpo, temos as mesmas aspirações e estamos querendo ir para o mesmo lugar. Dentro do povo de Deus, deste corpo, nós levamos as cargas uns dos outros. E eu não estou falando apenas de ajuda espiritual, mas de ajuda financeira também. Nós precisamos fazer o bem. E quem não sabe fazer o bem, peca. Às vezes você só leva oração para uma pessoa, mas ela está precisando muito mais que uma oração. Ela está precisando de uma ajuda, pagar uma conta de água, uma conta de luz, ajudar a pagar um exame, ajudar numa receita, ajudar numa cesta básica, ajudar com roupa, ajudar na reforma da sua casa, coisas essenciais. E às vezes muitas pessoas elas querem levar apenas oração. Ajuda no meio do povo de Deus, ela tem que ser geral, em todas as áreas. E isso também não estava acontecendo no meio do povo de Israel. Nós oramos uns pelos outros. É nosso dever, é nossa obrigação interceder pelas pessoas. Mas também nós devemos socorrer uns aos outros. Nós devemos ser o próximo de alguém. Não é eu procurar quem é meu próximo. É eu tenho que ser o próximo de alguém. A Bíblia condena se nós rejeitarmos ajudar as pessoas. Nós precisamos ser sombra no calor da vida de alguém. Quantas pessoas estão angustiadas demais? E nós podemos ser um refrigério na vida dessas pessoas. Nós precisamos ser ponte que liga as pessoas, que une as pessoas, né? Não fator de divisor que divide as pessoas. E somente por intermédio do Espírito Santo, deixando que Ele opere por intermédio de nossas vidas, o outro tem lugar ao invés de nossos interesses egoístas. Jesus Cristo, Ele nos deu o exemplo de viver pelos outros. Jesus veio aqui morrer pelos outros, curar as feridas, libertar os cativos. Nada para Ele, mas tudo em prol do outro. Não é fácil enxergar o outro quando às vezes nós enxergamos só a nós mesmos. Nós não podemos abandonar um crente sequer. Ninguém pode ficar para trás. Todos devem ser ajudados para não sermos arrebatados pelo inimigo de nossas almas. Quantas pessoas já se desviaram porque não encontraram apoio no meio do povo de Deus? Não estou dizendo que é um motivo para desviar, mas às vezes a pessoa se sente tão isolada que ela acha que a solução que ela tem é sair daquele ambiente que está insuportável para ela. Se sentiu sozinha em nosso meio, foi acuada pelo inimigo e arrebatada deste aprisco. Foi tirada de dentro do reino de Deus. Se você está vivendo esse tipo de problema, não se cale. Busque ajuda neste aprisco. Afinal de contas, nós somos cristãos, somos irmãos. O princípio que nos move deve ser o amor. Não endureça. Se disponha a ajudar alguém espiritualmente carente e financeiramente necessitada. Nós devemos estender as duas mãos. Nós precisamos ajudar as pessoas em todas as áreas da sua vida. Hoje, infelizmente, a desunião impera no meio cristão. Não existe denominações, e sim um corpo. Quando nós entendermos este mistério, que não existe denominações, que eu não faço parte de uma igreja A ou de uma igreja B, mas que eu faço parte de um corpo, a nossa atitude é totalmente diferente. E o egoísmo das pessoas nos dividiram. E a peleja hoje não é contra um inimigo comum, mas igrejas disputando membros e audiência
de uma maneira nunca vista. E estamos perdendo vidas nestas batalhas, porque os nossos desejos são egoístas, não desejos de crescimento do reino de Deus. Hoje nós encontramos, desmoralizando o reino de Deus, cristão que fala mal de cristão e outros piores, falam mal com descrentes, igreja que fala mal de outra igreja, crentes divididos com grupinhos dentro de uma mesma igreja. Jesus, ele disse que nós seríamos conhecidos não por nossos templos suntuosos ou pelas roupas maravilhosas que nós usamos, pelo carro do ano que nós temos, pela riqueza que você conquistou aqui, nada disso. Jesus disse que nós seríamos conhecidos por causa do amor. Jesus falou, olha, vou dar para vocês outro mandamento, que vos ameis uns aos outros, e assim vocês serão conhecidos. Esta deve ser a nossa marca. O mundo saberia, e o mundo saberá então que nós somos enviados por Cristo, por causa da nossa união. E este é o novo mandamento, está em João 13:35. Israel venceu pela união de todos. Eram numericamente inferiores, mas se tornaram um único homem, lutaram com um único objetivo, reconstruir a cidade. E assim deve ser a Igreja de Cristo, unidos sempre. No tópico 2, nós vamos falar sobre a união entre os judeus estava ameaçada. Já falamos que agora o inimigo não era externo, mas entre eles mesmos. A ameaça agora se tratava de uma grande injustiça social. A tática do inimigo sempre foi essa: se não pode vencê-los, faça com que transgridam as leis de Deus e serão destruídos. O que levou Israel ao cativeiro foi sua ganância, a quebra das leis de Deus. Aqui nós não trataremos da construção, mas de um capítulo triste na história dos judeus. Judeus tirando proveito dos seus conterrâneos, fortificando a cidade e enfraquecendo-se espiritualmente. Parece que a história está se repetindo, Nós estamos fortificando, crescendo, igrejas poderosas, fortes, numerosas, mas nos enfraquecendo espiritualmente. Não estamos a salvos se estivermos dentro de uma igreja. Nós só estamos a salvos se nós estivermos firmes na palavra de Deus. Se nós tivermos a mente reformada e ter a consciência do pecado. Eram ganhos ilícitos e crueldade com seus irmãos. Nem todos regressaram da Babilônia com poder aquisitivo bom. Muitos voltaram pobres e se empenharam na obra. Outros voltaram com grande fortuna. Então, uns estavam em situação desfavorável e outros estavam numa situação muito favorável. A fome assolava. Muitos envolvidos na reconstrução não tiveram tempo de trabalhar para si. As taxas cobradas eram altas e ainda os pobres eram desprezados e os ricos roubavam seus semelhantes. Não se colocaram no lugar delas e não deixavam o amor reinar entre eles. Sem o temor a Deus, cobiçavam os ganhos ilícitos e mundanos. E eram cruéis com os seus irmãos. Roubavam por meio de hipotecas e da servidão. E quando não pagavam estas dívidas, as dívidas eram executadas. E este clamor chegou até o céu. Neemias orou, buscando sabedoria da parte de Deus, e claro que a resposta veio. E a solução para todos os nossos problemas sempre será o retorno à palavra de Deus. O problema não era econômico, mas o problema
ele era de ordem espiritual. Desvio de conduta no meio do povo de Israel. Queriam enriquecer a todo custo, nem que para isso seus irmãos morressem de fome ou mesmo que fossem escravos. Se tememos a Deus, não faremos nada escandaloso, nada cruel. Os pastores que administram o dinheiro da obra de Deus, eles não estão ali para enriquecer e nem merecem isso mais do que um outro cristão. Os políticos não estão ali para enriquecer e nem merecem isso mais do que outro cidadão comum. Foram confiados-lhes cargos para o bem comum. E então tiveram de retornar à lei de Deus. Em Êxodo 22, 25. Se emprestassem dinheiro entre eles, esta era a lei, que não cobrassem juros. Não era para visar lucro, mas demonstrar generosidade com os pobres. Esta mesma generosidade, ela foi ressaltada por Jesus em Mateus 26, 11. Nós sabemos que agiotagem é crime no Código Penal. E agora imagina um cristão que chama o outro de irmão praticar agiotagem. E a usura. Usura é o termo original de juros. Eles podiam cobrar juros apenas de estrangeiros. Usura significa tirar vantagem da necessidade alheia. O juro exorbitante é um problema mais moral do que econômico. Que bênção, então, eles poderiam esperar se não podiam cobrar juros. Que graça teria para eles emprestar dinheiro entre eles e não ia receber nada, não ia receber nenhuma correção no seu dinheiro. A bênção que eles deviam esperar era uma bênção vinda de Deus em um tempo oportuno. O empréstimo comercial, ele não existia entre os judeus. Ele existia na Babilônia, mas não em Israel. O empréstimo, ele é para ajudar o irmão a reerguer-se e não para empobrecê-lo de vez. A cada 7 anos, as dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertos e no ano do jubileu, as terras eram devolvidas. Este era o ideal de Deus. E hoje muitos têm feito da casa de Deus um negócio. Quantas pessoas estão sendo exploradas agora, neste exato momento, por causa da pandemia? E ao invés da pessoa ajudar esta pessoa a reerguer, ela está ajudando esta pessoa a empobrecer muito mais. Ela está vendo na pandemia uma oportunidade de enriquecimento em detrimento da pobreza de outras pessoas. Eles estavam aproveitando da pobreza das pessoas e tirando proveito disso. Era proibido cobrar juros. Está em Levítico 25, do 35 ao 37. Era um estímulo à generosidade. Quando Deus colocou isso na lei, que eles poderiam emprestar dinheiro sem cobrar juros, o que Deus estava querendo, na verdade, era estimular que eles fossem generosos uns com os outros. E no desejo de enriquecer, pessoas cristãs têm pecado, vão deixar de herdar o céu às custas da miséria dos outros. O choro dessas pessoas, eles chegarão com certeza no trono de Deus, assim como foi as lamentações daquele povo daquela época. Porque Deus atende, né? Nós lemos nas Escrituras que Deus ouve o clamor do aflito, do pobre, do necessitado, do órfão e da viúva. E tem muitas pessoas chorando agora, né? Diante do trono de Deus, porque estão sendo exploradas e infelizmente por pessoas cristãs. Há um clamor no nosso país. Políticos injustos, tirando proveito da morte de outros para enriquecer. Na igreja primitiva, houve este problema.
Cresceu o número dos discípulos e houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas, elas eram desprezadas e de imediato os apóstolos resolveram o problema. Oraram, separaram diáconos e o reino crescia. Está em Atos capítulo 6, versículo 1 a 7. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Está em Atos 2, 44. Muita gente fala sobre este versículo, né? Não, hoje não, você não precisa vender suas coisas. A Bíblia não está falando de você vender suas coisas. A Bíblia está falando de nós termos tudo em comum. Tópico 3, Neemias solucionou o problema. Como um problema dessa magnitude foi solucionado? Retorno à palavra de Deus. Retorno às leis de Deus. Orando e declarando a verdade para os ricos e poderosos. E até mesmo ele, Neemias, ele estava emprestando dinheiro a juros. E ele pediu perdão e chegou à conclusão que eles mesmos estavam vendendo seus irmãos para eles mesmos. Eles estavam comprando os seus irmãos. Que triste. Juraram diante do Senhor que não fariam mais tais coisas. E aí, devolveram os juros e as propriedades dos seus irmãos. Ao regresso à palavra de Deus, nós precisamos voltar atrás e consertando tudo que nós fizemos de errado. Não basta só arrependimento. Todos acataram a decisão de Neemias. Quando temos alguém, um líder, que nos orienta, quando estamos no caminho errado, é muito bom. E melhor ainda, é quando nós aceitamos nossos erros e deixamos de praticar as práticas, pecaminosas. Os ricos poderosos daquela época aceitaram a palavra que Neemias levou para eles e todos devolveram os juros e as propriedades dos seus compatriotas. Tudo o que fazemos que contraria a palavra de Deus, devemos deixar de praticar. Lesar uma pessoa é ruim. Quanto mais lesarmos um membro do corpo de Cristo. No quarto tópico, nós vamos falar sobre a paz voltou a reinar entre eles. E é isso que precisa acontecer em nosso meio. A paz voltar a reinar. A união voltar a reinar em nosso meio. O papel de um líder em um momento de crise entre os irmãos, ele é preponderante. Um líder sábio, ele faz grande diferença, assim como Neemias foi ali. Mas se esse líder, ele for omisso, lavar as mãos como Pilatos, também será cobrado dele a sua omissão. Se ele for negligente ou não tiver nenhum interesse em manter a paz entre os irmãos, a união entre os irmãos, todos sofrerão. Se eles não tivessem mudado de atitude, eles deixariam de receber as bênçãos advindas de Deus. O líder, ele deve manter a boa ordem na igreja. Ele deve ser imparcial e demonstrar humildade. Em algumas igrejas, infelizmente, não existe imparcialidade. Se a causa for entre pobres, mais fácil de resolver. Mas se for entre pobres e ricos, alguns tomam partido dos ricos e preferem se manter neutros na questão. Ninguém pode ser prejudicado, nem pobres, nem ricos. Ninguém pode ser lesado. Ao líder, cabe liderar como fez Neemias, resolver as questões que existem entre nós e caso surjam entre nós. O líder, ele deve ter uma iluminação espiritual e ser apegado à palavra de Deus para poder dirigir a igreja de Cristo. E aí, a sua administração será uma bênção. A nossa desunião, ela causa escândalo aos não crentes. O mundo deve ter a igreja como um lugar de segurança, um lugar de paz, um lugar de união. Eles devem desejar estar onde nós estamos.
Nós devemos despertar nas pessoas o desejo de estarem entre nós. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, dá um curtir, se inscreva, compartilhe em suas redes sociais, ative os sininhos das notificações. Quero mandar um abraço para todos, irmãos, para todas as irmãs. Obrigada por este carinho maravilhoso. E eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, então.